bem-vindos ao Que Mãe Nunca, o podcast que aborda temas do dia a dia da maternidade real com duas mães que não são influencers ainda. Eu sou a Paula, mãe da Madu. Olá, eu sou a Gabriela, mãe da Rafa. Hoje a gente vai falar sobre caminhos que nem sempre são lineares, sobre escolhas difíceis e principalmente sobre ocupar o próprio lugar. Nossa convidada de hoje tem uma trajetória que impressiona no âmbito profissional e pessoal. Mas mais do que os cargos que ocupou, o que chama a atenção é a forma como ela chegou lá, sem abrir mão de quem é. Em um mundo que muitas vezes exige que mulheres se endureçam para serem levadas a sério, ela traz um olhar diferente. O de que características como empatia, sensibilidade e escuta não são fraquezas, mas sim grandes diferenciais de liderança. Porque, no fim, ser mãe também exige isso: saber liderar e ser exemplo, principalmente para os filhos. O episódio de hoje se chama Que Mãe Nunca Quis Ser CEO da Própria Vida. A convidada de hoje é a Mirângela Machado, ela tem 46 anos e é mãe do Vitor, de 18, e do Henrico, de 6 anos. Ela começou sua carreira como enfermeira e hoje ela é CEO de uma multinacional na área da saúde. E eu tive o prazer de trabalhar com ela por duas vezes e eu tenho muita admiração pela profissional e pela pessoa que ela é. Seja muito bem-vinda ao Que Mãe Nunca. Mi, antes da gente começar propriamente falando do tema, conta quem é você hoje além da profissional. Uhum. Tá bom, vamos lá. Como a gente estava falando aqui agora há pouco, vou trazer um trechinho da música da Sandy, quem gosta, né? Que eu sou velha para ser jovem, mas jovem para ser velha, é isso? E então, realmente, acho que eu estou na melhor fase da minha vida. Eu cresci em São José do Rio Preto, eu sou do interior de São Paulo, de uma família, enfim, classe média, pais, eu acredito que à frente do tempo, porque na ocasião, há 40 anos atrás, né, minha mãe engravidou do segundo casamento, ela ficou viúva, na primeira vez, meu pai também estava vindo de Brasília para o segundo casamento, Hum, então, segundo casamento dos dois, e ela tinha 38 anos. Naquela época, não era muito comum. Hoje é a faixa etária que as mulheres engravidam, mas lá atrás não era, né? E então eu sou fruto, né, dessa união. Eles ficaram casados por 10 anos e depois acabou que não deu certo, se separaram. E também sou fruto de uma relação que não deu certo, nesse quesito, né, de continuidade. Mas deu uhum. muito certo, porque o sonho da minha mãe era ter uma menina, ela tinha dois meninos, então realmente ela fala que eu sou a princesinha da casa, enfim. Uhum. Então, eh, cresci nesse lar com muito amor, mas também com muitas dificuldades, né? Começando aí, né, de uma criança pequena se adaptar Uhum. à separação dos pais. Acho que minha mãe foi uma fortaleza, acho que fez toda a diferença, a forma como ela lidou. Para o homem é mais fácil, parece, né, gente? Vamos já começar a falar Uhum. sobre maternidade, abordando esse tema. E hoje eu vejo que está bem diferente do que quando, né, eu enfrentei isso. Hoje eu já vejo muito mais os pais também querendo ser Uhum. presentes, né? Eu até começa por a questão da guarda compartilhada, que antes não existia, Uhum. né? Eu via meu pai, sei lá, uma vez a cada 15 dias, aos domingos, ele me Hum. pegava, sei lá, 11 horas da manhã, almoçávamos, enfim, no final da tarde, me devolvia, e quando eu não queria ir, minha mãe não tem que ir, enfim, né? Uhum. Vivia aquela coisa. Ainda que você Enfim, tinha uns 10 anos, né? por A aí. gente sempre fala assim, ah, qual que será que é a pior idade para quando um filho tem os pais separados, né? Porque no caso da Madu, ela ainda tinha, nem tinha 4 ainda, mas aí já, né, coloquei na terapia, tudo para evitar qualquer problema, mas tá tudo tranquilo, graças a Deus. Mas eu acho que essa idade talvez seja pior, porque não é mais assim, você tem a memória deles juntos, e aí e É. quando tudo aconteceu, você já conseguia assimilar as coisas, né? Diferente de quando é muito pequenininho ou quando já é adolescente É. também. Na verdade, eu tinha 5 para 6 anos, porque eles ficaram um Ah, tempo antes, né, de então você era. engravidar, enfim. Então eu era um pouquinho antes, mais perto da Madu do que Ah, tá. dessa segunda Uhum, infância. Mas eu tenho lembranças, Paulinha, muito forte. Por exemplo, eu lembro do dia que ele foi uhum. sair de casa, que eu corri, né, no armário, peguei um Meu Deus. bonequinho e assim, eu até me arrepio. Eu peguei o bonequinho e dei para ele não ficar sozinho. Oh, meu E Deus. aí Meu Deus. tinha uma floreira no jardim e ele pegou uma rosa e me deu. Então eu lembro dessa cena como se fosse hoje.
Enfim, eu acho que isso também me fortaleceu, isso também Uhum. trouxe a resiliência que hoje eu tenho. E acho que faz parte, uma das características, né, para você ter sucesso em qualquer área da vida, enfim, inclusive ser mãe, é a resiliência. Então, acho que isso me ensinou muito. Ah, depois fui crescendo, desde pequena eu sempre fui muito interessada, muito curiosa. Comecei a fazer inglês desde cedo, né, daqui a pouco talvez a gente fale, né, de carreira, de multinacional, então o fato de falar inglês desde pequena, fez diferença, que também não era muito comum naquela Uhum. época. Hoje em dia todo mundo quer colocar o filho, tem 1 milhão de escolas bilíngue, nã-nã-nã-nã. Naquela época quem tinha É. o inglês fora, né, foi a época que começaram as escolinhas de inglês, né, particular, fora da grade curricular, era um grande, né, um grande diferencial. Então, eu lembro que eu que pedi para minha mãe, que eu queria fazer inglês, Uhum. enfim. E aí comecei, estudei num colégio de padres, o Colégio Uhum. Agostiniano São José, que tem inclusive, né, o Colégio Agostiniano aqui em São Uhum. Paulo. E então eu acho que isso também fez uma grande diferença, né, na minha vida, na minha formação. Enfim, cresci, fiz a faculdade em Rio Preto mesmo, na Faculdade de Medicina, de São José do Rio Preto, tinha o curso de enfermagem, cursei, me apaixonei, não era a princípio a minha primeira escolha, tive muita dúvida quando fui prestar vestibular, com 17 para 18 anos, e acabei fazendo por influência de uma amiga da minha mãe, que disse: Olha, se ela fizer enfermagem, ela vai ter muito sucesso, porque não vai faltar emprego. Hum. Uhum. E a faculdade era pública, né, que naquela época também era um grande diferencial, quem estudava em escola pública. Como eu estudei a vida inteira em colégio particular, o grande objetivo era você conseguir passar numa faculdade pública, numa Uhum. faculdade boa. Estava na casa da minha família e falei, bom, então tá no mundo perfeito. E depois eu descubro, depois de muita terapia, Hum. Uhum. que meu pai é publicitário, né? Ele fundou uma das primeiras agências de publicidade e propaganda do interior de São Paulo, chamava Uhum. Propag na ocasião. E ele queria, eu cheguei a prestar, mas as minhas crenças limitantes e meus traumas não me permitiam fazer essa faculdade. E hoje, você sabe muito bem, que a gente trabalha muito com esses Uhum. conceitos, né, principalmente do marketing, enfim. Então, a vida vai levando a gente, às vezes, por linhas tortas, como você falou no Uhum. comecinho, né, aonde realmente a gente tem que estar. Então, essa é a minha breve Uhum. história de vida. E você chegou a sua história na enfermagem, você já contou como que você foi fazer a faculdade, mas você chegou a atuar propriamente dito como enfermeira? E se sim, Uhum. por quanto tempo até você mudar, vai assim, de carreira, digamos? Sim. Então, eu estudei, fiz a faculdade, me apaixonei pela faculdade, né, pela área mesmo. E logo no segundo ano, a gente já comecei a ter acesso à área de cardiologia. Porque muita gente não sabe, acha que só o médico faz especialização depois que se forma, mas os enfermeiros, fisioterapeutas, outros profissionais da saúde também podem fazer especialização, né? E desde o segundo ano, em São José do Rio Preto é uma das referências em cardiologia. E aí eu comecei a fazer estágio no Hospital do Coração de lá. Fiquei assim, muito próxima de uma das enfermeiras responsáveis, gerentes do lugar, e aí comecei a participar dos simpósios, tudo que tinha de cardiologia ela me envolvia. E aí, quando eu terminei a faculdade, eu falei, eu quero fazer Hum. especialização em cardiologia. E aí prestei uma pós no Instituto Dante Pazanese, aqui em São Paulo, que é uma residência, são 2 anos, né? Para você se especializar na cardiologia, na cardiovascular, e vim. Então, quando terminei a faculdade, fiquei 2 anos aqui em São Paulo para me especializar, fiz, amei e trabalhei 1 ano no Dante, na área de. Meu primeiro emprego, olha que Uhum. interessante, foi na captação de órgãos. Eu era a pessoa que a gente chamava que fazia a abordagem das famílias para ver se naquele momento elas Uhum. Meu Deus. aceitavam a doação de órgãos. Uhum. Então, foi assim, uma experiência única, né, para Uhum. mim, muito emocionante. E, enfim, comecei a trabalhar desta forma. Fiquei um tempo e depois eu recebi um convite de um médico cardiologista que tinha feito residência em São Paulo, no Dante, que estava em Brasília e ele estava recrutando médicos e enfermeiros para montar o hospital dele, o Hospital do Coração, em Brasília. E ele queria pessoas que tivessem sido formados lá, porque ele Uhum. sabia, né, de como os profissionais se formavam, né? Enfim, Uhum. então ele acreditava muito nessa capacitação. E aí fui.
E daí, isso foi 2005. Nossa, e você saiu de Rio Preto, veio pra São Paulo, e de São Paulo foi pra Brasília. É. Era bem desprendida, assim, né? Pois é. Você já era Isso. casada nessa época? Não, eu já conheci o Daniel, que é meu marido. Nós éramos colegas de turma, Ah, inclusive. da faculdade. Não, da Estudante. residência. Da residência. E ele foi o primeiro a aceitar esse convite. Faltando 6 meses do curso, esse médico começou a fazer esse trabalho para recrutar. E aí o Daniel foi o primeiro que ele contratou para ser o gerente, então ele sabia que ele ia terminar e ia para lá. A gente tinha um affairzinho, vamos dizer assim, mas não tínhamos nada. Daí ele foi e eu demorei um pouquinho porque eu queria, meu sonho era trabalhar no Dante e eu tinha conseguido essa vaga, né, na captação de órgãos, então eu fui ficar, né, fiquei lá. E só depois de um ano que ele já estava lá, que esse médico, né, doutor Edmur, me chamou, falou, olha, preciso de mais gente, acabei indo, e aí a gente realmente voltou a namorar, porque a gente tinha esse namorico, e aí fomos E morar aí você foi juntos, lá nos para ser casamos. enfermeira da cardiologia mesmo. Isso. Para cuidar, eu assumi a parte clínica e uma parte de reabilitação. Então, toda aquela parte de exames, teste ergométrico, mapa, Holter, enfim, eu cuidava desse setor. E aí você casou em Brasília? Casei em Brasília. Ah, meu Deus. Casei em Brasília. O Vitor nasceu em Brasília, brasiliense. Ah, é? É. E aí nós ficamos lá 5 anos. Ainda exercendo a função de enfermeira. Isso. Daí a gente acabou decidindo voltar. Porque era muito longe da minha família, apesar que a gente adorou morar em Brasília, fizemos grandes amigos lá, mas a gente sentia muita falta, né? E naquela época em Brasília, gente, olha, tá vendo? Tô muito A jovem gente aqui começa para ser falando velha, a naquela gente época. começa naquela época, né? Eu queria fazer MBA, inclusive a gente fez, né? Nos Conhecemos. conhecemos no MBA. Eu e o Daniel, a gente queria continuar fazendo especialização, MBA, porque a gente tinha só acabado de se formar e já estava num nível de gerente na profissão. Então, foi um crescimento rápido. Mas a gente sabia que tinha muita coisa ainda, né? Muita lenha para queimar. E Brasília não dava quórum. Em muitas coisas, em muitos cursos que a gente queria, logo o FGV abriu, mas tinha essa dificuldade. E aí, um dia a gente conversando, eu falei assim: ai, Daniel, acho que a gente está muito jovem ainda para ficar limitando na carreira. Vamos voltar? Tinha essa questão familiar, decidimos voltar. Isso eu tinha 30 anos. E aí fui trabalhar no Sírio-Libanês. Aí trabalhei no Sírio-Libanês 1 ano e pouquinho. Conhecemos, né, algumas amigas em comum no Sírio. Também tive a oportunidade lá de receber um convite do Dr. Roberto Calil, né, um dos maiores cardiologistas hoje da atualidade. Trabalhei um tempo, metade eu trabalhava com ele no consultório, metade eu trabalhava na unidade coronariana do Sírio. E aí que a vida vai trazendo, né, algumas surpresas. Por quê? Nessa época, minha mãe foi diagnosticada com câncer de intestino. E veio para cá, porque ela morava em Rio Preto, veio para São Paulo para fazer o tratamento. Foi ótimo, porque como eu estava no Sírio, né, tinha vários médicos que super me ajudaram, operaram ela e acho que isso foi um fator assim determinante para ela hoje estar super, né, curada, saudável. Mas eu lembro que quando ela começou a fazer a químio, tinha que ter um acompanhante, óbvio, né? E eu não conseguia. E só tinha eu, porque o Daniel trabalhava o dia inteiro, o Vitor tinha 2 para 3 anos. E eu aqui, porque meus irmãos estavam em Rio Preto, a família toda em Rio Preto, e eu tive que fazer uma carta para que ela pudesse ir sozinha. E aí eu comecei, falei, puxa, não é possível que eu não consigo levar a minha mãe no momento que ela mais está precisando de mim para fazer um tratamento. E aí eu comecei a repensar, né, o que eu poderia fazer da minha vida. E eu lembro que em Brasília eu tinha umas amigas que já trabalhavam como propagandista. E era uma área que eu gostava muito. Eu sempre fui muito ligada à pesquisa clínica, eu sempre gostei muito de estudo científico, mas eu não sabia muito os meios, né? E aí eu descobri uma pós-graduação em pesquisa clínica. Falei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer essa pós, porque eu imaginei que eu fosse ser coordenadora de estudo clínico em alguma multinacional, em alguma farmacêutica. Fui. Naquela época eu não tinha dinheiro para pagar essa pós. Quem me ajudou foi minha mãe. Mesmo ela passando essa situação, a gente conversando, ela falou assim, não, quanto que custa? Aí eu falei, olha, mãe, eu só consigo pagar metade. Ela, não, vamos lá que eu te ajudo, pagou metade. E foi onde mudou a minha vida.
E lá eu conheci uma enfermeira como eu, que tinha especialização na parte de neuro e estava trabalhando na Johnson Johnson, mas na parte de medical device. E foi ela que abriu esse novo caminho que eu não fazia ideia que existia. Acho que eu lembro que no final do curso, a gente tomando café, conversando, ela falou assim: Mirângela, você tem uma empatia, você fala bem, você nunca pensou em ir para essa área? Eu falei: que área? Né? Vendas. Vendas. Eu falei: mas me conta mais, né? Aí eu falei: olha, eu nem sei direito, mas parece do jeito que você está falando que é bem interessante. Se você tiver alguma coisa, você me indica, eu fico Uhum. feliz. Passou uma semana, ela me indicou para um gerente, amigo dela, que estava há meses procurando uma enfermeira com um conhecimento na cardiologia que ele não encontrava. E, enfim, fui bater um papo com ele, ficamos quase 2 horas, e daí eu já saí com o meu primeiro emprego na indústria. Uhum. E aí comecei Que toda foi a na minha carreira. Johnson. Não, Ah, esse tá. não era um amigo da Johnson, era um amigo que estava trabalhando num distribuidor da Abbott na Vitória Hospitalar. E aí eu fui trabalhar, fiquei 6 meses na Vitória Hospitalar e aí consegui fazer alguns resultados bacanas. E a Boston Scientific, que é uma multinacional Uhum. que também, né, a gente trabalhou lá pela primeira vez juntas, abriu uma vaga e acabaram recebendo indicação do meu nome e acabei conseguindo e fui. Então, um momento assim decisivo para você pensar nessa mudança de carreira foi quando você não tinha tempo para estar com a sua mãe, né? Por conta dessa vida maluca de enfermeiro, né? De horários e plantão e etc. Esse É, foi o fator decisivo. foi, exatamente, Paulinho. E você chegou a imaginar, nessa época aí, que você chegaria ao cargo de CEO? Não fazia ideia, não, zero. Não sabia nem que existia, Aham. né, essa Uhum. possibilidade. Eu ficava me perguntando, né, que eu posso fazer? Porque eu sempre fui muito movida a propósito. Então eu lembro, né, voltando lá pequenininha, que eu queria salvar o mundo, aí eu sonhava em ser aeromoça. Eu lembro que Hum, minha mãe me levava aos domingos para ver o aeroporto, os aviões chegando. Essa era a minha, sabe, plano né? de E eu domingo. ficava sonhando com aquilo, enfim, né? Como eu sou alta, eu falava, um dia eu vou ser aeromoça, porque falavam que tinha que ser alta para ser aeromoça, sei lá por quê, né? Enfim, então eu tinha, sempre fui muito sonhadora, esses sonhos, né, meio malucos. E nunca foi assim, uma coisa, sabe, ai, quero fazer isso ou aquilo por fazer. E aí, quando eu comecei na enfermagem, o sonho era, vou salvar vidas, cuidar de Uhum. pessoas, né? Estava Uhum. muito alinhado com o meu propósito. E aí, quando minha mãe começou nessa situação, o Vitor pequeno, enfim, eu falei, puxa, que mais que eu posso fazer, que eu posso contribuir, talvez até mais, mas de uma forma que também eu tenha qualidade de vida, Uhum. né? Que era uma coisa que, como enfermeira, eu estava vendo que eu não estava mais, porque eu tinha que trabalhar em 2 empregos, Uhum. não tinha final de semana, saía de casa às 6h30 da manhã, voltava às 11 horas da noite, então ficava muito Com filho complicado, pequeno né? ainda, né? Muito difícil, né? E foi aí que surgiu essa oportunidade, e aí a gente começa a ver na indústria que a gente pode impactar através das tecnologias de uma forma muito mais efetiva até, né? Enfim, então deu super certo. E você acha que atingiu o objetivo de ter mais qualidade de vida Uhum. com essa transição? Olha, é uma pergunta boa essa, né? Porque é interessante, porque o fato, às vezes, de você ter uma vida cheia de compromissos, que é o que eu Uhum. tenho hoje, né? Não se compara a uma vida, às vezes, que te limita o horário. Uhum. Então, comparado, né, com a vida que eu Uhum. tinha no hospital, como eu falei, eu tinha que ir, né, fazia 7. Precisava estar lá. Eu tinha que estar lá, É. tinha que bater o cartão, eu tinha um final de semana por mês, eu trabalhava em 2 empregos. Então, isso não era que nem hoje, que apesar de eu ter uma vida, que às vezes eu viajo muito, que tem semana que eu tenho reuniões, que eu de fato não vejo os meninos, mas na outra, como essa, por exemplo, eu Uhum. consigo agendar Uhum. e vir participar com vocês para gravar o podcast. Então, hoje eu sou muito mais dona do meu tempo, muito mais dona da minha agenda, apesar de ser uma agenda bastante atribulada Uhum. do que antes. Então, eu consigo sim ter uma qualidade de vida muito melhor. E durante essa transição, e principalmente essa evolução de quando você entrou na indústria até hoje, quais foram os maiores desafios que você enfrentou para chegar na posição que você está hoje? Uhum. Olha, são vários, né? É que eu acho que assim, eu
eu nunca pensei muito, isso é um desafio, isso é um problema, não vou. Tem uma parábola que eu gosto muito, que é daquele sapinho que vai subindo, né? Ele tem um caldeirão, né? E ele tem que escalar, subir uma árvore só que ele não escuta, ele é surdo. Hum. Todo mundo fala, sai daí, porque se você cair, você vai cair no caldeirão. Vocês já viram essa Não, parábola? não conheço. É bem interessante. Como ele é surdo, ele não escuta, então ele só sobe, ele só vai. Uhum. Eu acho que de alguma maneira aconteceu isso na minha trajetória. Acontece isso. Porque por mais desafios que tenham, eu sempre, acho que eu tenho esse otimismo, vamos dizer Uhum. assim, de olhar e falar, puxa, o que que eu vou fazer com isso, né? O que que eu quero? O que é o importante para mim? Então, tem muitos desafios, Uhum. tem muito problema, mas eu nunca foco neles. Eu foco na solução, foco em como que eu vou para frente, né? Então, se a gente for citar aqui, Mirângela, você era jovem, mulher, vinda do interior, isso foi um problema? Talvez, Preconceitos, né? talvez. Teve algumas situações? Teve, Uhum. mas isso nunca foi um motivo que eu falo, puxa, mas isso me prejudicou. Não, porque eu não dei bola, não Aham. Eu ia foquei. perguntar isso agora. Você acha que você precisa se provar mais por ser mulher ou não? Eu nunca Não mais, pensei assim. nisso, Gabi, de Uhum. verdade, nunca pensei nisso. Talvez hoje, olhando mais friamente para trás, a resposta seja sim, né? Uhum. Porque claramente a gente já Uhum. consegue ver e fala, puxa, Uhum. você vê que teve o homem que estava aqui na frente e eu tive que É. penar. Sim, mas, de novo, eu acho Você que não o se segredo deixou e você não é. usou isso como um Hum. fator limitante. Hum. E também é a nossa realidade, né, gente? Somos mulheres, Hum. paciência, não tem o que fazer, não tem Exatamente. como mentir no currículo, né, Você tem o contato de CEOs de outras empresas, assim? Tem. E a maior parte é mulher ou não? Não. É um, Tem mais alguma mulher que é, você conhece do meio? tem outras Tem é, algumas mulheres que eu conheço, que admiro, que são mas é amigas, majoritariamente mas masculino. é, eu acho que o C-level ainda é a Uhum. maioria masculina. Uhum. Depende muito do ramo, depende muito, né, da empresa, mas eu já vejo isso muito melhor do que antes. Lembro que acho que foi antes da pandemia, 2019, eu fui convidada para um encontro de CEOs. E aí cheguei lá, Uhum. tinha 200 homens, meia dúzia de mulheres. Uhum. Bom, agora eu tô morena, mas a Paulinha me conheceu loira, né? Eu, loira, enfim, Alta, brinco, alta, de magra, fina, saia, maravilhosa, exato, de vestido. exatamente, e de saia, né? Enfim. E as outras 5, Meu Deus. masculinizadas, cabelo Uhum. curtinho, eu amo cabelo curtinho, mas cabelo meio mais Aham, masculinizado, quero dizer, né? Terno, calça, roupa preta ou roupa cinza, aham. cores que, lógico, sabendo usar, fica muito bonito, mas Uhum. tinha aquele estereótipo, sabe? Que não era a mulher feminina. Aí eu olhei aquilo e falei assim, pera, tem alguma coisa errada, porque Uhum. você se sente meio, né, Deslocada. É. peixe fora d'água. Eu ia falar assim, o patinho feio, mas na verdade era o patinho bonito nesse caso. O patinho. Pode ser. Pode ser. Meu Deus. E aí fui, enfim, daí falei, não, eu cada vez mais, eu tenho falado muito isso, né, todas as vezes que me perguntam, e agora, pelo fato de estar com um pouquinho mais de exposição, tem me perguntado mais, ou conversando com amigas, enfim, eu tenho reforçado muito que a gente não precisa brigar para ocupar um espaço que não é nosso, porque nós não Uhum. somos homens. Você falou isso mais cedo, né? Então, eu sou mulher, nós somos mulheres. Então, É. nós temos que ter orgulho das nossas características, inclusive da nossa beleza, né? Enfim, por que ter vergonha de se maquiar, de passar um batom bonito, né? De estar com o cabelo bem arrumado, de estar com uma joia bonita, né? De estar com uma roupa. hum, Enfim, cada um tem o seu estilo. Uhum. Não é o meu usar decotes nem nada, porque eu acho que já vai para uma linha Uhum, que eu acho que não sei se vale a pena, não acho que vale a pena, aliás, mas tem muitas formas de você Uhum. se posicionar, e por mas respeito por mesmo respeito, mas Exatamente. É. dentro da feminino, né. feminilidade, né? Uhum. Eu acho que a feminilidade é o nosso maior poder, Hum. de verdade. Mas em nenhum momento nesses ambientes majoritariamente masculinos, você se sentiu, sentiu algum tipo de preconceito, talvez não agressivo, assim, mas não sei se você se sentiu já incomodada ou deslocada ou se teve já um caso em que você se sentiu, sofrendo um preconceito pelo simples fato de ser mulher. E ainda mais, né, assim, não só mulher, mas mãe também tem aquela questão, né, de conforme você tá na carreira,
esse é tema de todos os episódios quase que a gente grava, assim, e a mulher é a pessoa que engravida, então ela que vai ter a licença maternidade, É, e o risco de você voltar, ou o risco de você ficar afastada, sim. sabe? Tem tudo isso que passa na cabeça da mulher que não passa na cabeça do homem, né? É, exatamente. Você falou isso, agora eu lembrei de um episódio que até eu estava falando com o meu chefe, e ele ficava contando esses dias pro pessoal, né? Quando eu engravidei do Henrico, né, que é o meu segundo filho, Uhum. eu estava numa fase, acho que, assim, né, eu tinha acabado de assumir uma diretoria de negócio super importante, enfim, então, realmente viajando, com uma agenda bem atribulada. Mas a gente decidiu, meu marido e eu, estava com 38 anos e a gente queria ter o segundo filho. O nosso mais velho queria muito um irmão. Eu falei, não, né, minha janela biológica está Uhum. batendo aqui, eu preciso dar um jeito. E aí falei, putz, e agora? Vou engravidar? Vou, engravidei. Eu falei, vou tentar, porque, né, Uhum. enfim, não sabíamos se ia ser rápido ou não. Engravidei super rápido, graças a Deus. E aí eu falei, bom, tenho que contar. Foi às vésperas, eu tinha acabado de voltar de um congresso, enfim. E aí eu cheguei e falei, olha, meu chefe, né, eu queria te contar um negócio. Ele, o quê? Então, eu tô grávida. Todo assim, meio com É, medo, né? né? Eu falei, o que que ele vai Uhum. falar agora, né? Ele deu risada, ele falou assim, que bom, parabéns, que, né, que bênção, né? Ficou Uhum. super feliz, me apoiou e super. Mas você vê, eu mesmo passou pela minha cabeça, o que que será que ele vai achar? A gente sempre Né, pensa. a gente É. sempre pensa. Então, eu acho que foi, assim, um exemplo talvez mais clássico que eu vivi. E lá no comecinho da minha carreira também tive um chefe, ainda na época do hospital, que falava claramente: "Não, mulher engravida, mulher menstrua, mulher tem TPM, mulher é problema". Meu Deus. Enfim, mas ele trabalha com várias mulheres, né, Uhum. enfim, então, às vezes, eu acho que é mais falar da boca para fora do que de fato, né, É, enfim, eu então trabalhei boa parte da minha vida profissional até agora também num ambiente muito masculinizado, né? E aí, em vários momentos também, entrava às vezes num auditório, tinham 100 homens sentados e eu lá na frente é. para dar alguma instrução, enfim, a única mulher. E eu sempre me peguei nisso que você falou, assim, não é porque eu estou ali que eu precisava ir trabalhar de qualquer jeito. Então, a gente tinha Uhum, várias regras para seguir e tal, mas eu estava sempre de brinco, eu estava uhum, sempre maquiada, com as unhas feitas. Eu não chegava lá com a cara de ontem, sabe? Não uhum, é porque eu estou num ambiente muito masculinizado que eu preciso me masculinizar. E eu acho que eu não senti isso, assim, de ser diminuída por ser mulher, porque eu tive bons chefes. uhum. Porque eu via outras meninas com posições parecidas com a minha, mas que se sentiam diminuída. Então eu acho que isso também fez diferença, assim. Eu ter bons chefes que não deixavam que isso Uhum. acontecesse, sabe? Mas Sempre me eu davam acho, voz. mas eu acho, Gabi, que você trouxe um ponto bem interessante, né? Se sentiam. Uhum, Esse se sentir, ele é complicado em todos os sentidos, né? Não só para essa situação, mas em tudo, né? Eu gosto muito do autoconhecimento. E eu tenho aprendido muito que a gente precisa entender quem somos, né? Quando nós estamos fortes na nossa identidade, nada vira problema. O contrário é complicado, né? E aí, quando você, às vezes, começa a colocar coisa, mas é porque eu sou vítima, porque eu sou mulher, mas é uhum, porque eu sou fraca, mas é porque eu... Enfim, as coisas acabam acontecendo, né? é Então, o que verdade. que eu vejo? Como você Quando se você porta se também na situação. posiciona, né, é o jeito que as pessoas vão te tratar. Uhum, é Então, isso verdade. faz muita diferença. Você se posicionar, você ter certeza que você está ali para entregar o melhor, Uhum, para agregar, independente, né, de quem, que gênero uhum. você é, né? Então, eu acho que isso faz muita diferença. Se posicionar, ter certeza de quem você é, e aí dá tudo Sim. certo. E agora uma pergunta de maternidade, assim. Como você faz para conciliar? Como foi conciliar com eles pequenos e como é hoje em dia? É que Hum, eles não foram pequenos simultaneamente, né? Quando Ah, o sim. Henrico nasceu, o Vitor já tinha quantos anos? quase 12. Quase 12. Então, ela, É uma na verdade, você diferença teve dois grande. momentos em que nem minha mãe fala. Eu tenho 8 anos de diferença do meu irmão e ela fala que ela teve como se fosse dois filhos únicos, porque em Sim, fases completamente diferentes. é, Você passou pelas seus filhos na primeira infância e você em momentos diferentes de carreira, assim, né? bem Teve diferentes. diferença em termos do convívio com ele, com o Vitor pequeno, com o Henrique pequeno? O que Teve. foi mais difícil, quando você era enfermeira ou depois quando você já Uhum. estava no mundo corporativo?
Excelente pergunta. E vamos ver, porque é complexo responder, né? Acho que teve prós e contras dos dois lados, né? Com o Vitor, eu fui, né, foi minha estreia como mãe, Uhum. né? E jovem, porque eu engravidei, eu estava com 26 anos, tive o Vitor com 27. Então, era muito jovem, Uhum. comparada a hoje, como a gente já falou, Sim. né? Que a maioria das Você teve o mulheres, seu segundo filho quando hoje as mulheres estão tendo o o primeiro, né? primeiro, exatamente. Então, eu estreiei mãe cedo, não sabia, né? A gente sabe o primeiro filho, como é desafiador, vocês só têm um, né, por Uhum. enquanto. Então, isso eu já acho que é um desafio por si só, né? Que é um mundo novo, um mundo à parte, Você é estava sem rede de um... apoio e no... Sim. em Minha mãe, Brasília. minha mãe me ajudou muito, porque ela foi para Brasília, ficava lá toda vez que eu precisava, ela ficava, enfim. Então, ela me ajudou muito. E até quando eu comecei na multinacional, ela também viajava de Rio Preto, Uhum. ficava. Minha mãe sempre me ajudou demais, né? Então, só que com o Henrique eu viajava, com o Vitor eu viajava menos, né? Na Uhum. primeira Uhum. minha primeira maternidade eu viajava menos. Tinha um horário mais regradinho, mas não significava que eu tinha mais tempo de qualidade, que é o que a Uhum. gente falou mais cedo. É. Já com o Henrico, a gente brincava na época da Boston que o Henrico tinha mais milhas na barriga do que muita gente, porque eu viajei muito, né, com o Henrico na barriga. Ele até participava, a gente brincava que ele participava, que ele mexia no meio das reuniões, queria dar opinião, era muito engraçado, né? Então ele já veio nesse momento que eu já tinha uma outra vida. Só que a pandemia Ah, ajudou. ajudou, porque ele tinha 6 meses. Então, veja, os primeiros 4 meses eu tinha de licença, aí passou Uhum. mais 2, entrou a pandemia. Ah, Então, sim. foi, entre aspas, uma sorte para mim, porque aí todo mundo ficou de casa e eu, apesar de trabalhar, né, home office, tinha as reuniões, que foi também uma loucura, Aham. com o bebê em casa, enfim, eu estava com ele ali. Então, eu Uhum. pude presenciar as primeiras palavrinhas, os primeiros passinhos, né? A questão da introdução alimentar, muito mais do que com o Vitor. Olha que Uhum. coisa interessante, né? É. E, gente, eu recomendo para vocês terem o segundo filho. Você é a segunda que Todo fala mundo consecutivamente. consecutivamente é a É, segunda, mas todo mundo que vem aqui fala E isso. eu sempre falo, eu quero ter três. A Gabi que fala que quer parar na Eu Rafa. sempre falei que queria ter uma filha só. Então, por enquanto eu tô mantendo. sim. Mas eu também hoje eu já penso assim que a diferença já tá grande. Então, Aham. se em algum momento daqui pra frente eu quiser ter outro filho, vai Você ter tem, né? diferença grande mesmo É. e tudo bem. E para mim está sendo ótimo, porque agora o Vitor está indo para a faculdade. Passou, vai começar a fazer Vai faculdade esse terminar de ano. pagar a faculdade do Vitor e ainda vai ter um tempo É. para pagar. É, mas o ponto é que agora a faculdade, eles já adultos, né? Quase adultos, enfim, eles já estão em outra vibe, apesar do Vitor ser muito presente, ser muito carinhoso, mas eles já são, né? Uhum, Querem sair do ninho, né? E o Henrico ainda é uma criança, então uhum, ele ainda precisa, ainda quer brincar, ainda tem aquela Uhum, coisa de ter a criança para você, sabe? uhum. Porque aproveitem, esse momento passa é. muito rápido, depois vocês vão sentir falta, gente. E em algum momento, vamos falar a palavra que a gente sempre fala também. Você sentiu culpa em ser mãe, profissional, CEO e sentiu que estava falhando em algum dos lados, mas acho que principalmente, né, culpa com Ah, relação aos filhos. Não que sim. você tenha sido culpada em nada, mas já teve esse sentimento? Quem já falou essa frase? Nasce Que uma a mãe, mãe. nasce uma culpa, né? É, Alguém já falou essa frase e eu concordo 100%. Toda hora, toda hora. Recentemente, semana passada, eu estava aqui numa semana louca, porque foi kick-off meeting, a gente decidiu fazer o Dia das Mulheres juntos, porque tinha funcionárias de fora, e a gente não queria deixar ninguém sem participar, né, da Uhum. atividade, nosso VP estava aqui, enfim. Foi uma semana muito corrida que eu acabei ficando num hotel, porque eu moro hum, relativamente longe de São Paulo, né? E aí, esse ano, gente, eu já fui para a China, já fui para os Estados Unidos, já fui para Brasília, já fui para Salvador, enfim. Aí o Henrico, menorzinho, eu avisei, sempre gosto de falar, né? No domingo à noite, coloquei ele para dormir, fui dar beijinho, falei, olha, amanhã cedo a mamãe vai te dar um beijinho e quando você acordar, eu não vou estar mais aqui, porque eu vou sair cedo para São Paulo, vou ficar ai, meu Deus. 4 dias fora. Uhum. Aí ele olhou assim para mim, você não acha que você está viajando muito? Ai, Não, mas meu 4 dias Deus. ainda é lucro, né? Pra quem vai pra Muito! China e fica 2 semanas. É. É. E aí o que eu sempre falo é, filho, sim, mas a mamãe ama o que faz.
mas a Uhum. mamãe ama você, a mamãe ama você, o Vitor, o papai são a minha razão de existir. Como que você acha que a gente pode ajustar? O que que você acha que a gente pode fazer diferente para melhorar? Aí ele fica pensando, porque às Hum. vezes a criança traz alguma coisa, né? Uhum. Olha, quando você quiser, você me liga de vídeo. O Vitor foi fazer um intercâmbio no Canadá 2 anos atrás. E aí tinha a questão do fuso, né? Enfim, aí eu falei assim, Vitor, quando você quiser, você liga para mim. Mãe, mas às vezes você está em reunião, você é prioridade. Se eu tiver Uhum. numa reunião super importante, eu vou levantar a mão e falar assim, gente, dá uma licencinha, é meu filho que está ligando, eu vou sair Uhum. para atender. E eu faço isso, fiz Uhum. isso, né? E então, assim, eu acho que são acordos, eu acho que é conversar com a criança e explicar para a criança, porque eu acho muito importante o exemplo. Isso que eu ia falar, além do exemplo que você tá É. dando, né? De seguir. Você existe a Mirângela mulher profissional além. Porque a gente também fala assim, até determinada idade da criança, a gente perde a nossa identidade, a gente vira a mãe da criança, É, né? Mirângela, mãe do Henrico. Oi, você vai em qualquer lugar, eu sou a mãe dele. Então você não é mais nada, só mesmo Uhum. tendo o profissional. é, E depois de alguma idade, a gente volta a resgatar quem somos nós, além de esposa, além de mãe. sim. E esse é o exemplo, ainda que você não tenha uma filha menina, né? Mas eles vão crescer sabendo respeitar as mulheres. Exatamente, eu acho isso muito importante, né? Eles verem que o trabalho é importante, que você gosta de trabalhar, que você realmente está crescendo, que você traz na mesa discussões interessantes, porque a gente vira e Uhum. mexe, tenta falar algumas coisas, né, dentro do que cabe, né, no universo de Uhum. criança, nem tudo cabe, Uhum, mas eu acho isso fundamental. Então, isso que realmente me dá força, né, quando vem alguma coisa, porque claro que eu não fui muito feliz, né? Fiquei, puxa, você vem remoendo, puxa, será que eu tô viajando muito mesmo? Ai, mas será que eu posso fazer diferente? E você tenta ter outras, né? Mas aí você vira e mexe e fala, não, peraí. Hoje, inclusive, eu amo a Camila Vieira, não sei se vocês Uhum. acompanham, né? E ela fez um post, falando de uma frase que é: "Cuidado, né, para você não reclamar do que você tem". Porque muitas vezes, isso foi uma oração que você fez em algum tempo, Ah, sim. certo? Uhum. Então, quantas vezes eu lembro claramente de quando eu orei para ter a família que eu tenho hoje, Uhum. né? Eu lembro claramente quando eu orei para vir o Henrico, que é o meu segundo, Uhum. né? Então, eu eu escolhi e eu sempre amei trabalhar. Eu amo Uhum. trabalhar, me realiza trabalhar, né. Então, eu tenho que agradecer. Eu tenho que agradecer, porque quantas mulheres hoje não queriam ser mães? Quantas mulheres não queriam estar vivendo o que eu estou vivendo? Então eu falo, eu não tenho nem direito de reclamar, uhum, né? Eu tenho que refletir, isso não quer dizer que eu não possa me sentir cansada, que eu não posso sentir culpa, Uhum. mas quanta gratidão eu não tenho, né? É, Então, com foi muito certeza. importante hoje, quando eu ouvi esse vídeo, eu falei, em algum momento eu quero comentar isso no podcast, Uhum. porque pode ser que mulheres que vão nos ouvir, né, vocês, também precisem ouvir isso, né, enfim, E você acha que você é uma líder diferente por ser mãe? com certeza. É. Não tem nem dúvida. Porque eu acho que a maternidade, bom, nós mulheres já somos, Eu já ia falar isso, que já é diferente por ser mulher, que nós né? já somos multitarefas, né, a gente Uhum. consegue pensar e fazer mil coisas diferente do homem, né, que tem a caixinha do nada, né, a caixinha, vocês já viram também, tem essa É. história, né, caixinha de gravar podcast, caixinha de lavar louça, caixinha de, enfim, o homem faz uma vez, uma coisa de cada vez, né, nós Uhum. somos um monte de fio desencapado que faz tudo ao mesmo tempo, né. E eu acho que é bem isso. Com a maternidade, isso só aprimora, né, porque Uhum. imagina, você tem que dar conta de você ser mãe, de você ser mulher, de você ser amiga, de você ser filha, de você ser profissional, quando a gente escolhe, né, enfim, também ter uma carreira, e você tem uma casa. E querendo ou não, essa função de edificar o lar é da mulher. Uhum. Uhum. O homem tá aí, ele contribui, tem muito paizão, parceiro que às vezes, enfim, faz tão bem quanto uma mulher, como uma mãe, mas a mulher foi feita para gerar, né? Uhum. Então nós temos um olhar diferente. Não adianta, né? Então eu penso que quando você se torna mãe, uma série de habilidades são aguçadas. Sua capacidade de ouvir, né? Quem não precisa da babá eletrônica, gente. A gente Gente, é consegue verdade. saber É. quando a criança está chorando, quando acordou sem a babá eletrônica falar, Uhum. né? Você Mostrar sabe o ali. que você ouve quando a criança
vira no colchão, né? Porque faz o barulhinho, aí você É. vai ver se tá acordado. Exatamente. Quando você pega a tua criança, você já sabe se a criança está doente ou não está, não é? Uhum. Eu lembro que eu fui buscar há muito tempo atrás o Vitor na escolinha, e aí era um passeio que eles tinham ido, sei lá, no zoológico, uma coisa assim, e a professora falou assim: Nossa, o Vitor ficou o tempo inteiro comigo, e ele saiu de casa super bem. Tem medo de animais? Você acabou não falando. Eu falei: Vitor não tem medo de animais. A hora que eu abracei ele, Já eu sabe. vi ele tá quente. Uhum. Ele foi vomitando no carro, fui direto pro hospital, enfim, no fim, tava mesmo, né. Então, assim, você bate o olho na criança, você já sabe, Uhum. né. O homem não tem, né, essa sensibilidade E nem toda. é crítica, né? A gente Não nem é tá criticando, crítica, são fatos. é É, fato, é. exato, é fato. O homem com a testosterona é mais forte que uma mulher, Uhum. força física. Uhum. Ele é mais rápido que uma mulher. São habilidades Mulher pode diferentes. treinar tudo, mas enfim, é fisiológico, biológico ali, né. É. É a Já que você mesma coisa a sensibilidade, né. citou esse tema, com tudo isso ainda tem tempo de treinar também? Ou você, assim, em termos de o que que você faz para você? Sim. Então, eu tô em débito com isso. Eu tento, tenho assim, eu sei da importância, Mas não só procuro me treino, tô falando cuidar, né, tudo. procuro me alimentar bem, eu acho que nós somos, várias, tem várias, né, frentes na nossa vida, né. Tem o físico, tem o Uhum. espiritual, né, Uhum. tem o emocional, em Terapia Itana em dia, unhas feitas em dia, exato, já é ó. meio caminho andado. Exatamente, né. Então eu gosto sim de me cuidar, mas dizer que eu vou na academia todos os dias, todas as semanas, que eu tô Uhum. perfeita ali no personal, não, ainda isso acho que o físico ainda é uma limitação que eu preciso melhorar sim, viu, Paulinha. Mas eu gosto muito de me cuidar, amo minha parte espiritual, eu acho que o espiritual para mim é o que precisa estar mais forte, né, eu tenho muita fé, me converti o ano passado, então, sou seguidora de Jesus, estou muito feliz, em me sentir acolhida, encontrada, né, por ele, e acho que isso faz muita diferença. A parte emocional também, como eu falei há pouco, né, amo autoconhecimento, eu Uhum. já fiz vários cursos de autoconhecimento, eu acho que isso faz uma diferença enorme, que faz parte do autocuidado, né. E aí tem o físico, gosto de me arrumar, gosto de roupa Uhum. bonita, gosto de sapato, gosto de Hum. de joias, Mimimi. É, mimimi. mimimi, é. Sim, acho que é importante a gente estar É, bem, né. Ô, certeza. Mi, e agora, falando um pouco da vida pessoal, que a gente falou bastante da Mirângela profissional, você conta a sua história com não quero dar spoiler aqui, conta Aham. sobre a sua história como mulher, esposa. Sim, tá bom. Enfim, então, como eu falei, né, eu acho que eu comecei a namorar e casei, relativamente cedo, né, para os padrões de Uhum. hoje, né. Então, quando eu e Daniel nos casamos, a gente foi morar junto, a princípio, depois nos casamos, tivemos logo o Vitor, e a gente tinha, sei lá, 25 anos. E aí, casamento é um desafio, né, gente. Relacionamento a 2 é um grande desafio. Quando nós íamos completar 10 anos, e lógico que não foi só aqui, né, o Ah, casamento nunca ele é. vai desgastando, enfim, a gente sempre foi muito focado na carreira. A gente teve o Vitor, mas assim, os 2, né, ele foi fazer outra faculdade, mais 2 pós, eu também, Uhum. multinacional, viagem, e de repente a gente se viu indo para caminhos completamente diferentes, né, e a gente vai mudando como pessoa Sim. inclusive, né, enfim, Uhum. a gente vai amadurecendo e a gente começou a ter, ideais de vida inclusive Uhum. diferentes, né, e decidimos nos separar. Então a gente se divorciou, inclusive no papel. Uhum. Uhum. A princípio, né, foi um divórcio amigável, "Não, vamos, porque, enfim, a gente, ama a nossa família, mas a gente precisa ser feliz", né. A gente tinha aquela mentalidade que, se você não está me fazendo feliz, então é melhor a gente Uhum. separar. Eu achei que ia ser assim: "Ai, vou me libertar. Ah, Ai, eu acho que vai ser melhor para mim, melhor para ele, a gente vai ser muito feliz". E como eu vim, né, eu cresci da minha mãe falando: "Seja uma mulher independente, você não precisa de ninguém", Uhum. né. mas você acha que isso, por conta que sua mãe também tinha divorciado, ela pensava isso, assim, dessa maneira? Ou o fato de você ter passado pelo divórcio dos seus pais, pra você não foi algo tão, sei lá, pesado assim? Era Aham. meio que, se nós estamos felizes, vamos cada um pro seu lado.
Então, eu tenho certeza absoluta que ela não fez isso Não, propositalmente, né? Não é, né? mas Assim, né? Então, assim, não posso dizer que, porque ela divorciou, eu fiquei mais ou menos. Mas, de alguma maneira, esta fala que muitas mulheres, né, da minha geração cresceram, eu, hoje em dia, tenho certeza que nos faz mal. Porque a gente cresce com essa mentalidade, né? A gente até nos fortalece com a sensação de que que sou é independente, independente. sou Uhum. fodástica e para que eu preciso de homem? É, mas também tem bastante da nossa geração também, nossos pais também, assim, muita gente que não divorciou, né? E a gente, em alguns casos, nem é feliz nem nada, mas não divorcia. E Sim, aí isso também traz um peso que aí claro, você fala assim, eu não vou ser a primeira da minha família a me divorciar. sem Ou então assim, dúvida. não, meus pais não são divorciados, meus avós não eram, Uhum. sabe? Como que É, assim eu tô divorciando, né? sim, Então tem as duas coisas, né? Tem a Uhum. tem, questão da mulher independente e tem a questão assim, não pode é. divorciar. Não, e mesmo eu vendo isso acontecer na minha família, e assim, não foi só minha mãe. Minha tia era divorciada, 2 irmãs da minha mãe eram divorciadas, né, separadas, enfim. Então eu vivi isso na minha família como natural. Uhum, Se a mulher não está feliz, ela tem que buscar a Uhum. felicidade dela e tá tudo certo. Não sou a favor de que a gente precisa ficar num casamento a qualquer uhum. custo, né, sofrendo e ficando ali, se conformando de forma alguma. Eu quero trazer esse posicionamento aqui. Uhum, Não é o que eu acredito, mas ao mesmo tempo, essa linha de que a mulher, ela precisa ser independente, que ela pode se virar sozinha, eu também acho que não é saudável. Porque aí quando eu me separei, que eu achei que ia ser a melhor coisa do mundo, eu falei: "Putz, não foi. uhum, Foi Uhum. uma dor, foi um luto". E eu queria separar, uhum, entende? Eu queria. Não foi que, aconteceu uma uhum, traição nem nada e a gente não, eu queria me separar, eu não via a hora de me uhum, separar. E aí quando aconteceu eu falei: "Mas espera aí, o que está acontecendo Uhum. comigo?", né? Eu falava: "Eu não vou mais ter um outro relacionamento, assim, um casamento, eu vou namorar, eu vou ter um companheiro, mas casar, pra quê?", entende? Era essa a minha mentalidade. E eu acho que veio muito desta criação de que a mulher pode ser feliz independente. E ela pode, mas é diferente dela pode do que ela deve, E também ela Uhum. né? pode ser independente e casada, né? Exato. Sim. Independente E, e financeiramente e outra tal. coisa, a gente não tem problema você aceitar que você precisa do outro. Porque hoje a gente tem dificuldade em dizer eu preciso do outro, e não só no casamento, mas às vezes numa relação de Uhum, trabalho. Uhum. Quantas pessoas hoje eu vejo na equipe que se sobrecarregam, porque tem vergonha de levantar a mão e falar assim: "Eu preciso de ajuda aqui", Uhum. entende? E a gente tem vergonha disso por quê? Tem alguma coisa uhum, lá atrás, em algum momento que você aprendeu a ser a supermulher, uhum, né, o super-homem. Uhum. Isso não é saudável. É esse o ponto que eu quero chegar. Não é se vai casar, se não vai casar, não é esse ponto, mas eu acho que existe um desequilíbrio, pelo menos eu vivi isso, e aí depois de muito conhecimento, de terapia. terapia, eu fui entender que, espera aí, eu acho que eu estava cobrando tanto de uma pessoa, mas será que eu estava dando? Uhum. Né? Porque é isso, eu cobrava dele que ele me fizesse feliz, mas eu estava fazendo ele feliz? Ah. Eu estava satisfazendo as coisas que também eram importantes para ele? Porque eu acho que também mulher é meio teimosa, né? A gente gosta de Uhum. ou é tudo do nosso jeito, É. a grande E maioria, assim, é ou não tá bom, polêmico, né? mas o objetivo do casamento não é você ser feliz, é você fazer a outra pessoa feliz. É que nem todo mundo tá preparado para Para essa essa conversa. conversa, mas o objetivo do casamento é esse, não é você se fazer feliz, é você fazer a É. outra pessoa feliz. E aí, Gabi, eu fui aprender isso ano passado. O que que aconteceu? A gente ficou um ano separado, Uhum. como eu falei, Deu um ano do deu um divórcio. ano do divórcio, ele estava com outro relacionamento, enfim, eu fui me encontrar, e aí a vida foi trazendo, né, aproximando de novo essa relação, Uhum. até porque a gente tinha um filho em Uhum. comum, então a gente É. tinha, né, que se falar e se respeitar. Não foi fácil, porque apesar também de ter sido amigável, os primeiros meses não foi fácil. Essa Da Uhum. coisa separação. da guarda Que não compartilhada, é, de Se definir. ajustar, nunca é. é. Não A é. gente até gravou um episódio que a Vai, é. gente fala sobre isso, que independente se, mesmo sendo super amigável, é uma bosta essa Tá. questão da guarda e dividir e acordo. É, É horrível, ninguém, porque né, deseja isso. quando você tá casado, seu marido não faz tudo que você não concorda com tudo que você faz e você não faz tudo, né. Só que Uhum. aí a briga é dentro de casa.
Não, né? Não vamos fazer. Quantos casais não brigam porque Aham. tem Uhum. desavença aqui, né? Desacordo. Imagina Agora você imagina separado. separado. Aí que não faz Aí, questão nenhuma sei lá, agradar Verdade. ou ceder, né? aí o mais natural é você arruma uma outra pessoa, a outra pessoa arruma outra pessoa. Então, em vez de duas pessoas Ai, meu palpitando, são Deus. 4, É. né? E assim vai. Então, você vai Uhum. multiplicando aí O problema. o É. problema, os desafios. E, de novo, eu não estou dizendo que é para a gente viver em casamentos Aham. abusivos, tem casos que são Uhum. problemáticos, enfim, e que não é para você se submeter isso para não se separar. Mas os casamentos que hoje não estão bons, a grande maioria, eu acredito que sim, tem como resolver Uhum. antes de uma separação. No meu caso, a separação foi ótima, porque a gente teve essa disrupção, a gente precisou separar, precisou romper para entender, ou vocês vão amadurecer cada um aí no seu quadrado e vão Uhum. realmente olhar juntos para o mesmo objetivo, que é muito difícil, ou vocês vão, né? E acho que a gente fez esse processo, né? Acho que a vida nos deu essa segunda chance. E aí nasceu o Henrico. Aí a gente casou de E novo, nasceu o Aí vocês Henrico. Aliás, casaram, nasceu o Henrico, casou nasceu de de novo. novo. vocês casaram de novo, é isso que eu ia perguntar. Casou A de novo. gente voltou e a gente recasou, Aham. literalmente, o ano passado. E aí, por isso que eu aprendi o que você acabou de falar, né? Que você casa para fazer o outro feliz. Uhum. Não sei se vocês conhecem aquele filme, chama Prova de Fogo. E ele tem um livro que chama Desafio de Amar. Até Hum. casais aí, que quem quiser fazer, né, ler esse livro, tem no YouTube. São 40 dias, lições. Todo dia ele vai te explicar com conceitos bíblicos o porquê, né, que você faz o outro feliz e não o contrário. Uhum. E fala muito do papel do homem, do papel da mulher, do papel deles, né, de ser uma unicidade, né, se torna, Uhum. o homem e a mulher vão se tornar a mesma carne, né, uma só carne. Então, assim, eu aprendi muito, né, com esse curso, porém, demorou, né? Demorou quase 20 anos, É. 18 anos para ser preciso, para eu ter acesso a esse tipo de conhecimento, que se eu tivesse antes, eu acho que muita coisa ia ter sido diferente. Então, É, fica a sugestão. mas também se talvez vocês não tivessem separado naquela época, vocês talvez não estivessem juntos até hoje. Pode ser que a gente, Em algum momento talvez, seria, mesmo se continuasse um pouquinho é, lá, ia ter rompido de vez. talvez até de uma forma mais, a gente pudesse Não ter se legal, né? ferido É. mais, né? Porque quando o relacionamento falha, a gente, né, estava falando, o desgaste não é de um dia para o outro, né? Ele é uma goteirinha que Uhum. começa, né, e vai pingando, e vai pingando, e É. vai pingando, de repente você vê o copo transborda. Então, quanto antes você estancar isso, melhor Uhum. é. Se às vezes, e muitas vezes a gente não vê. Quantos casamentos a gente vê que acabou e que tinha sim condições de ter sido diferente Uhum. se não tivesse descoberto onde está vazando ali, né, a goteira. E eu acho que assim, mais do que tudo, é que os dois estavam dispostos, É, depois, né, no final das contas, a fazer dar certo. Porque sim. relacionamento não depende só de Não. um, né? Ah, é. Ah, sem dúvida. Talvez uma separação, um possa fazer com que se separe, né? Uhum. Porque o que um não quer, dois não fazem. Mas uma reconciliação, os dois têm que estar dispostos e com o Uhum. mesmo objetivo, né? E que bom que É. estavam. Isso é muito importante, viu, Paulinha? Porque realmente, né, também existe casos que só um luta, 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 e Uhum. chega uma hora que também não adianta, né? Você lutar sozinho não faz milagre. Enfim. E pra gente terminar aqui, que o tempo já tá dando, para você, o que significa ser CEO da própria vida? É, eu acho que é você entender, primeiro, eu acho que tudo começa com a consciência, que você é a responsável pela sua vida, né? Ninguém Uhum. mais vai vir e te mostrar a direção. E se você não entende isso, aí você dá o direito do outro levar você para caminhos que às vezes você não quer, né? Então, eu acho que você ter essa autorresponsabilidade, né, é transformador, né? Então, quais são as minhas prioridades? Como eu me vejo daqui 3, 5, 10, 15 anos? Qual é o tipo de mulher, mãe, esposa, profissional que eu quero ser? Porque é isso, eu acho que se a gente não tem uma visão de futuro, né, fica muito complicado. E eu acho que o grande papel, né, de um grande líder, né, de uma grande CEO, de um grande CEO em uma organização
é trazer muito claro esta visão de futuro. Para onde que a empresa vai, né? Como que a gente consegue atingir esses resultados? Na nossa vida não é diferente. Então, tendo essa autorresponsabilidade e tendo essa visão, você consegue traçar o plano que você quer ser. Lógico, eu acredito muito que Deus tem planos maiores que os nossos, mas pelo menos se a gente tem uma visão, a gente consegue fazer com que a gente esteja alinhado a esse propósito e chega com certeza. Agora, o que não dá é a gente se vitimizar, sentar numa cadeira e falar: puxa, a vida fez isso comigo. É você quem faz. Uhum. É verdade. E se você pudesse dar um conselho para a sua versão mais jovem ou para uma mulher que está lá no início da carreira, qual seria? Acredite em você. Acho que a gente falou bastante isso, né, nesse tempo que a gente conversou. Acredite em você. Não deixe com que fatos da vida, que muitas vezes são desafiadores, não são do jeito que a gente quer, tire a sua fé, né? Tire a certeza que você consegue, né? Então, às vezes, as circunstâncias não são fáceis. Às vezes, a vida traz situações que não são as que a gente gostaria. Porque tem coisas que a gente não tem controle. Muitas coisas a gente não tem controle. Mas a nossa fé, sim, a gente tem. Acredita. Hum, É isso Bom, mesmo. esse é um episódio daqueles que mexem com a gente. Porque ouvir uma história como essa lembra que não existe um único caminho certo, que dá para mudar de rota, recomeçar, crescer, e tudo isso sem deixar de ser quem a gente é. Ser CEO da própria vida não é sobre dar conta de tudo, nem sobre ter todas as respostas. É sobre fazer escolhas mais conscientes, respeitar a própria história e principalmente se permitir evoluir, quantas vezes forem necessárias. E talvez o mais importante é entender que a nossa força não está em tentar se encaixar em um modelo, mas justamente em abraçar aquilo que nos torna únicas. E se esse episódio fez sentido para você, compartilha com outra mãe que também precisa ouvir isso hoje. Muito obrigada, Mi, por vir aqui compartilhar sua história e todos os seus ensinamentos. Para mim foram ótimos. Uhum. Obrigada. E se você é mãe e gostou, quer compartilhar com a gente a sua história também, nos mande uma mensagem. Nós estamos no YouTube, no Spotify, no Instagram e agora no E agora no TikTok, né? TikTok. No @QMãeNunca. Muito obrigada, até a próxima.